Nesse espírito de louvor e adoração a Deus, a igreja que adora a Deus, a igreja que se prostra diante de Deus, ela o adora e ela se prostra também diante da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 5. Nós estaremos concluindo hoje o capítulo 5 do livro de Êxodo. Eu iniciei algumas mensagens, uma série de mensagens no livro de Êxodo, porque entendemos que o livro de Êxodo ele se aplica muito no nosso tempo. Ele fala muito de coisas que se aplicam para nós hoje. O livro do Êxodo é um livro muito atual, muito atual. E ao lê-lo, nós compreendemos a respeito de muitas coisas nos nossos dias. O texto que nós vamos ler, a partir do versos 15, quando há uma queixa dos israelitas com Moisés, depois Moisés se queixa a Deus. Êxodo 5, a partir do versos 15 até o capítulo 6, verso 1. Então, os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes teus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que esses teus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é quem tem a culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são os desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este teu povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Vamos orar? Senhor, aplica no nosso coração essa palavra, Pai. Ela não pode soar para nós como uma história do passado e nos alegrarmos e nos contentarmos, ó Deus, como história narrada aos nossos corações. Nós precisamos que esse texto, ó Deus, seja aplicado no nosso coração como palavra do Senhor nos dias de hoje. Essa palavra vem, ó Deus, para nos exortar, para nos ensinar e para direcionar as nossas vidas, para que não caiamos, ó Deus, no erro de buscar fora do Senhor aquilo que necessitamos. Ajuda-nos, Pai, te peço em nome de Jesus. Amém. Deus é o nosso socorro nas horas difíceis. O texto nos mostra claramente que cessou a esperança daquele povo. Eles se viram numa situação muito complicada. E eles chegaram a entender que era o fim. Não dava mais para eles. A tarefa que Faraó havia colocado sobre as costas deles era desumana e impossível de fazê-la. E eles olhando para tudo isso, eles perdem a esperança. Reclamam com Moisés
e Moisés vai falar com Deus. Eu quero nesta noite, queridos, compartilhar com vocês que o melhor caminho, quando tudo parece estar perdido, é buscar a Deus em oração. Quando chegar a um caminho, a um lugar, a uma situação que nós entendamos que é o fim, que não há mais possibilidade, que não há mais recurso, que não há mais o que fazer, nestas horas nós temos que buscar a Deus. O texto nos apresenta 4 diálogos bastante interessantes. Os capatazes, eles vão falar com Faraó. Faraó responde aos capatazes. Os capatazes falam com Moisés e Arão. Moisés fala com Deus e Deus fala com Moisés. Esses diálogos que são interessantes nesse texto. Quem são esses capatazes que vão falar com Faraó? Havia uma hierarquia. Havia os feitores ou supervisores ou superintendentes, depende da tradução. Eles eram egípcios e eram os mais qualificados. Eles eram aqueles que recebiam a ordem direta de Faraó e transmitiam a ordem para os seus subordinados, que eram os capatazes ou feitores. Esses feitores ou capatazes, como está na tradução, eram da linhagem de Israel. Era da linhagem de Israel. E eles foram escolhidos talvez por causa da língua, para facilitar o entendimento e a transmissão de ordens de Faraó para chegar até aos israelitas. E são esses capatazes que, olhando para a situação dos seus patrícios, eles chegam à conclusão de que aquilo que estão pedindo não é possível realizar. Eles teriam que agora sair em busca do barro e das palhas para fazerem tijolos. Não era mais fornecido matéria-prima para eles. Eles teriam que então sair, pegar o barro, colher as palhas das plantações e fazer tijolos na mesma quantidade quando eles recebiam toda a matéria-prima. Vamos recordar um pouco. No capítulo 5, versículo 1, Moisés e Arão transmitem a mensagem para Faraó. Aquela mensagem que Deus deu para Faraó, para Moisés. Vá e diga para Faraó. No versículo 2, Faraó resiste. Faraó diz: quem é o Senhor para que eu lhe atenda? Eu não conheço esse Senhor. E o versículo 3, Moisés e Arão insistem novamente e dizem: a ordem veio de Deus, Faraó, para que levemos o povo o caminho de 3 dias ao deserto para oferecer sacrifícios a Deus. Deus nos está esperando lá para cultuarmos. E no versículo 4, Faraó repreende os mensageiros e passa a oprimir o povo. Ele corta então o fornecimento da matéria-prima e obriga que produzam a mesma quantidade de tijolos. Diante dessa ordem, os capatazes vão reclamar, como nós vimos no versos 15. Eles foram se queixar a Faraó dizendo: por que o Senhor trata assim esses seus servos? Eles iniciam com uma pergunta: por que o Senhor está tratando assim estes seus servos? Aqui eu levanto uma pergunta e eu fiquei pensando nisso. Por que os capatazes vão falar com Faraó e não Moisés, já que a responsabilidade de transmitir, de conversar, de falar com Faraó era Moisés? Não temos resposta aqui o porquê. A verdade é que no capítulo 4, versículo 21, nós lemos: disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhes endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Deus já havia dado a Moisés todo o direcionamento. Você vai falar com Faraó,
transmita a minha mensagem para Faraó, mas eu vou endurecer o coração dele. Ele vai se rebelar, ele não vai atender, e é justamente isso que eu quero, porque eu quero, com mão poderosa, mostrar para o Egito e mostrar para Faraó quem é o Deus Todo-Poderoso. Porque Faraó, ele era aclamado e reconhecido como um Deus. E por isso ele diz: não reconheço Deus, não sei quem é esse Deus, não obedeço esse Deus. Porque nesse entendimento ele é o Deus, ele é o Deus. E o Senhor quer mostrar para Faraó e para o egípcio quem é Deus, quem verdadeiramente é Deus. Então eles vão apresentar o problema e reclamam do tratamento. E expõem o problema. Eles dizem: já não nos fornece palha. Eles não estão fornecendo para nós matéria-prima. E eles estão cobrando de nós a mesma quantidade de tijolos. Eis que se seus servos são açoitados por causa disso. Não dá para continuar, não dá para fazer isso. E eles então acusam os supervisores egípcios. Talvez eles tenham pensado: isso é coisa da cabeça dos nossos chefes. E ele diz: porém o seu próprio povo é que tem culpa, porque eles não têm nos fornecido. Então, Faraó fala com esses capatazes e esclarece o que está acontecendo. Ele diz no verso 17: vocês são uns desocupados. E ele explica o motivo da retaliação. Vocês estão tão desocupados, e por isso dizem: vamos e sacrificamos ao Senhor. Está sobrando tempo. Esse tempo que está sobrando, vocês vão pegar palha, vão pegar barros. Vocês são desocupados. Vocês querem sair, tirar umas férias. E ele dá um ultimato no verso 18: voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então ele confirma aqui o que ele havia falado no capítulo 5, a partir do verso 7. Faraó com certeza contou a eles também o que Moisés e Arão estavam exigindo, e por isso era a causa do transtorno, por isso ele estava tratando dessa forma. Aqui há uma artimanha maligna, jogar o povo contra os seus líderes espirituais. Faraó sabia o que estava acontecendo. Verso 17 diz: vocês são desocupados, estão tão desocupados que querem ir sacrificar ao Senhor. Deixar o trabalho, abandonar o trabalho para ir sacrificar ao Senhor. Faraó jogou então seu veneno e deixou que eles se acertassem. Colocou então ali os capatazes para falar ao povo e juntos se revoltarem contra Moisés. Com certeza eles iriam ao povo e falariam: tudo isso que está acontecendo conosco é culpa de Moisés e Arão, porque foram eles que foram lá falar para a gente sair daqui, abandonar o trabalho para irmos sacrificar ao Senhor. Vendo que eles não obtiveram êxodo na sua reclamação, eles desolados voltam para o trabalho. O versículo 19 diz: então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam eles: não haverá redução na quantidade de tijolos, na tarefa diária de vocês. Ali eles se conscientizaram da situação difícil que teria que enfrentar. Era uma tarefa desumana e impossível. Eles com certeza pensaram: nada é tão difícil que não possa piorar. Vocês já ouviram essa frase? Nada é tão difícil que não possa piorar. Já estava difícil a nossa carga, já estava difícil fazer tijolos nessa quantidade, e agora piorou. Nós vamos ter que buscar matéria-prima para fazer tijolos na mesma quantidade. Aqui existe um fato interessante que eu acho que vale a pena nós prestarmos atenção. O texto inicia dizendo duas coisas: que eles foram reclamar para Faraó e eles se colocaram como servos de Faraó.
Tem alguma coisa errada, não tem? Eles deviam de procurar Deus. Mais para frente o profeta vai falar: maldito o homem que confia no homem. Aliás, esse texto é muito mal aplicado, porque as pessoas, quando não querem um negócio com alguém, dizem: não, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Eu não posso confiar em você, mas a Bíblia não está falando isso. O que o profeta está falando lá é que os israelitas se viram em aperto, cercados pelos inimigos, e ao invés deles buscarem a Deus, eles vão fazer conchavos com outras nações, para que as outras nações tragam seus exércitos para eles lutarem contra os seus inimigos. E Deus está falando: maldito o homem que confia no homem, na força dos seus cavalos, da sua espada. Tem que confiar em mim. E aqui nesse texto, de imediato, a gente já percebe isso. Esses capatazes, esses israelitas não buscaram a Deus. Eles não procuraram os líderes espirituais, Moisés e Arão. Eles foram diretamente falar com o opressor. E o opressor não dá trégua. O opressor oprime. Não há diálogo. Não há negócio. Por isso que quando o crente se vê em aperto, em apuros, ele não tem que buscar conchavos e situações favoráveis no mundo, porque no mundo não vai encontrar. Nós precisamos, nas situações difíceis, quando as coisas apertarem, nós precisamos buscar a Deus. Então, versículo 20, eles revoltados culpam Moisés e Arão, e eles têm esse diálogo com Moisés. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhe disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Aqui é outra pergunta: o que Moisés estava fazendo ali fora esperando eles, se era responsabilidade de Moisés estar lá dentro conversando com o Faraó e fazendo os seus milagres com o bordão que Deus falou: leve esse bordão e eu lhe mostrarei os milagres que vou fazer. Não eram eles os responsáveis para enfrentar Faraó com os poderes que Deus havia dado? No capítulo 4, versículo 21, nós lemos: disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te dei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir. Estava tudo muito claro. Deus havia dado duas orientações para Moisés. Primeiro, use dos milagres que pus em suas mãos. No versículo 17 do capítulo 4, nós lemos: leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. E a outra orientação que Deus deu é: eu farei com que Faraó não lhe atenda. Estava tudo muito claro. Estava tudo muito claro. E interessante também a acusação dos capatazes: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó. Colocam seus líderes para serem julgados por Deus, mas não foi Deus que mandou fazer isso? A tradução literal desse texto é: vocês fizeram com que fôssemos como que cheiro podre diante de Faraó. Vocês nos fizeram odiosos. Essa palavra quer dizer: vocês nos colocaram numa situação como se fôssemos um cheiro podre diante de Faraó, que ele não suportou. Se o bom perfume exala a vida, o cheiro de podridão é sinal de que a existência havia perdido o sentido. Eles vão até Faraó, Faraó mantém a opressão, eles reclamam para Moisés, e a situação é reconhecida como uma catástrofe. Não tem o que fazer, e vocês colocaram a espada na mão deles para nos matar. É isso que vai acontecer. Nós vamos morrer debaixo desse jugo. Aí Moisés busca a Deus.
O texto de 22 diz, então, diante disso, diante dessas coisas, voltando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então, no capítulo 6, versículo 1, o Senhor fala com Moisés de forma branda, amável, tranquila. Moisés, agora você verá o que eu vou fazer a Faraó. Eu que vou fazer. Essa briga é minha. Pois por mão poderosa os deixará ir. Mais uma vez Deus confirma, vocês vão sair de lá. E não são que vocês vão sair escondidos, eles vão expulsar vocês de lá. Queridos, quando tudo vai mal, quando tudo parece perder o sentido, quando nós chegamos numa encruzilhada e diante daquilo acaba-se os caminhos, e nós chegamos à conclusão de que não há mais esperança, não há mais o que fazer. Quando a situação se torna insustentável, o nosso recurso é Deus, não são os homens. Embora Moisés tenha usado de um tom ríspido, a sua crise precisava ser acalmada, aplacada. Moisés se sente abandonado, esse é o sentimento dele. Quando diz ao buscar, agora você vê, quando ele diz, Moisés buscou a Deus, esse buscar, nós entendemos que o canal estava aberto, ele foi até Deus como que sabendo que Deus o estava esperando para conversar. Essa crise das perguntas, nós vemos nos livros dos Salmos, nós lemos em Jó, nos profetas. Jó entrou em crise também, que queria saber por que as coisas estavam acontecendo. O salmista também pergunta para Deus, por que, Senhor? Por quê? Então, essa busca desesperosa, queixosa, em última análise, é uma oração de clamor. E ele faz duas perguntas para Deus. Senhor, é interessante que ele começa reconhecendo que Deus é Senhor. Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Afligir é causar dano. O que ele quis dizer, Senhor, por que tu causaste tanto dano assim com o teu povo? É o teu povo. Por que fizeste isso? Aliás, já que nós estamos falando nisso, por que o Senhor me enviou? Se não era para dar certo? Moisés aqui não entendeu os planos de Deus. Lembram que nós iniciamos falando do Êxodo, falando a respeito dos planos de Deus no seu tempo. E ele não entendeu, ele partiu para o imediatismo, ele queria os resultados na hora. Pensava Moisés que ao falar com Faraó as coisas todas se abririam. Mas Deus precisaria complicar a história para mostrar para Faraó quem era Deus. Então Deus responde de uma forma amorosa, mas só que essa forma amorosa, agora você verá o que eu vou fazer. Segundo os estudiosos, entre essa conversa com Faraó até quando eles saíram demorou mais de década. Isso nos mostra o quê? Que o tempo é de Deus. Ninguém muda aquilo que Deus planejou. Deus não saiu atendendo e agindo, porque nós somos assim muitas vezes, imediatistas. A gente ora e quer que as coisas aconteçam à nossa maneira, do nosso jeito, no nosso tempo, mas Deus tem o tempo dele para cada coisa. O Deus que chama não é simplesmente um Deus disponível, que elimina o sofrimento na hora que ele aparece. Deus tem um plano para cada coisa. Deus tem seu tempo e não muda. Ele usa da história do seu povo a sua própria história. Deus está construindo a sua história através da nossa história. Ele tem um plano, ele tem um projeto nisso tudo. E ele vai cumprir o que prometeu, mas dentro do seu cronograma.
Há coisas que Ele quer fazer naquela terra antes que o povo saia. Então nós precisamos entender que o nosso chamado, querido, nós como igreja do Senhor Jesus, nós como povo de Deus, nós precisamos entender que o nosso chamado não é uma fantasia religiosa. É uma realidade concreta com todos os seus desdobramentos. Nós estamos nessa terra, vivendo a nossa história, mas o fato de nós sermos filhos de Deus não nos garante e não nos dá aquele sentimento para falarmos para as pessoas: estas coisas só acontecem com vocês, conosco não, porque nós somos de Deus. Não, essas coisas acontecem conosco também. O crente também fica doente, o crente morre. O crente tem tragédia na vida, na família. O crente chora. E nós estamos presenciando isso nesse tempo. Quantos pastores, nesses quase 2 anos, quantos pastores já morreram? Quantas esposas já morreram? Quantos esposos morreram? Quantos filhos morreram? Crente sofre. E nós estamos vivendo todo esse tempo, essas dificuldades de sofrimento, e nós estamos chorando juntos. Porque faz parte dos desdobramentos da realidade concreta da vida. Não é porque nós somos filhos de Deus que estas coisas não acontecem conosco. Então, queridos, nós devemos buscar a Deus quando as nossas possibilidades se esgotam. Quando nós nos sentirmos desafiados, ou se nós percebemos que a nossa esperança acabou. Quando nós percebemos que a aflição está tomando conta. Quando nós percebemos que não tem mais o que fazer. Nós esgotamos todas as nossas possibilidades. Quando isso acontecer, nós temos que recorrer a Deus. E nós temos que fazer isso, porque Ele é Senhor da história. Essa é a primeira aplicação. Nós devemos buscar a Deus porque Ele é Senhor da história. É Ele que movimenta tudo isso. É Ele que organiza tudo isso. É Ele que tem os seus planos nisso tudo que está acontecendo. Nada está acontecendo fora dos seus planos. É uma ideia errada achar que Deus fez o mundo e se ausentou. É uma ideia errada de achar que Deus perdeu o controle. É uma ideia errada achar que Deus não está preocupado com aquilo que acontece na história. Ele está tão preocupado que Ele já disse como será o final. Ele vai julgar essa terra. E Ele está julgando essa terra. Então, tudo o que estava acontecendo estava dentro do controle de Deus. Deus havia feito promessas para Abraão. O problema é que, muitas vezes, as pessoas esquecem do que Deus falou na sua palavra. Só para lembrarmos, Deus falou para Abraão: Abraão, a sua posteridade será tão numerosa quanto a estrela do céu. Ele diz: farei de ti nações e reis nascerão de ti. Ele diz: sua posteridade será peregrina em terra alheia e será escravizada por 400 anos. Depois sairão com grandes riquezas. Em Gênesis 46, 26, nós lemos: todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. Como é que faz uma nação com 66 pessoas? Em 2 anos? Em 3 anos? Não, foram 400 anos. Quantas gerações se passaram? Dentro dos números da Bíblia, 40 anos é uma geração. Nesse caso, seriam 10 gerações. E Deus usou todo esse longo tempo para realizar aquilo que Ele havia prometido. Entraram lá uma família com 66 pessoas e saíram lá um exército incontável, com muitas riquezas. Deus cumprindo o que havia prometido. O tempo de formar uma nação não acontece no estalar dos dedos. Quando Pedro e João foram soltos ali em Atos,
e procuraram os irmãos para contarem o que Deus havia feito. A igreja que estava em oração não se conteve, unânimes eles oraram ao Senhor dizendo, em Atos 4, 26 a 28 nós lemos, levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, eles conseguiram olhar para trás, fazer uma releitura do Salmo 2. E eles trouxeram esse Salmo 2 para aquilo que estava acontecendo, e eles disseram, Senhor, nós reconhecemos que todas estas coisas que estão acontecendo fazem parte dos teus planos. E o interessante é que eles não pedem livramento. Eles não pedem livramento. Eles não dizem, Senhor, repreenda esses homens. Ele não diz, Senhor, tira a sua igreja desse perigo. Ele não pede livramento. O que eles pedem? Senhor, dá ousadia para que nós possamos enfrentar isso e pregar o Evangelho. Nós não entendemos os planos de Deus, por isso precisamos buscá-lo em oração, para sermos consolados e animados. Deus tem um plano, e esse plano está completamente andando conforme os propósitos de Deus. Nada do que nós estamos vivendo nos nossos dias está fora do controle de Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que nós passaríamos por aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E nós estamos passando por aflições. Promessa, orientada e adiantada por Jesus. Então nós devemos buscar a Deus porque Ele é Senhor da história. Em segundo lugar, nós devemos buscar a Deus porque fora dele não há misericórdia. Faraó oprime, buscar alívio naquele que é contra Deus, só pode resultar em mais opressão e ódio. Queridos, Faraó é um tipo do antideus. Faraó é um tipo do antirreino. Faraó é um tipo do anticristo, que se coloca contra Deus e as coisas de Deus, e o povo de Deus. Faraó se coloca contra Deus pensando que ele é Deus. Quem é esse Deus para que vocês falem e vão servir? Não conheço esse Deus e não tenho que obedecê-lo. É o tipo do antirreino, é o tipo do antideus, que se coloca contra o povo de Deus, contra a ordem de Deus e contra os planos de Deus. Nós não podemos esperar nada dos reis da terra. Nós não podemos esperar nada dos governos do mundo. Nós não podemos buscar descanso de nossas peregrinações naquele que tem o desejo de nos fazer escravos. Nós precisamos buscar descanso e consolo naquele que prometeu dar descanso e consolo. O Senhor Jesus, em Mateus 11, a partir do verso 18, ele diz, tudo que me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite para nós é buscar a Jesus e colocar sobre ele os nossos fardos. Então, há fardos. Não adianta nós queremos achar, queridos, que nessa terra nós teremos conforto e bem-estar. Claro, teremos momentos disso. Mas não é assim que nós viveremos sempre. Nós passamos também por tribulações. Nós choramos. Nós sofremos. Muitas vezes nossa alma é rasgada por as coisas que acontecem, mas faz parte do projeto. Então, em último lugar, nós devemos buscar a Deus porque Ele é o nosso socorro nas horas difíceis. Então o Senhor disse a Moisés, e nós vemos aqui no diálogo um tom brando de quem não está zangado. Deus não está zangado com Moisés.
E ele diz, agora você vai ver que vou fazer, eu vou fazer. Queridos, o projeto é de Deus, o trabalho é nosso. O projeto e o resultado é de Deus, o trabalho é nosso. E esse trabalho já foi nos dado todas as orientações de que não seria fácil. Por mão poderosa, vou expulsá-los da terra. Quem vence o inimigo é Deus, somente Ele. Não adianta querermos fazer aquilo que não nos pertence. Deus está julgando esta terra. Esta terra está sob julgamento de Deus. E a palavra diz isso. Jesus certa vez disse, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Por que ele disse isso? Porque o mundo já está julgado e condenado. Já está julgado e condenado. Eu vim salvar aqueles a quem meu Pai me deu. Não adianta nós olharmos para a Bíblia, ela vai nos orientar completamente, diretamente, com muita sabedoria, para que nós possamos olhar para os nossos tempos e entender que Deus está agindo, que Deus está levando a sua história a um final, e o final nós já conhecemos. Não precisamos buscar magia, nós não precisamos buscar adivinhos. Na sua palavra já está escrito o que vai acontecer, nós já sabemos disso. Então, concluindo, queridos, toda a dificuldade que nós vivemos hoje um dia cessará. Todas as coisas que acontecem debaixo do sol estão no controle de Deus, que é o Senhor da história. Este mundo já está condenado. Volto a frisar, João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Assim como Moisés, Jesus já veio e nos libertou do império das trevas. E Ele está nos levando para a cidade celestial, a terra que mana leite e mel. A nossa casa, a nossa pátria. Aqui não é a nossa pátria, aqui não é o nosso lugar. Enquanto isso, nós sofremos, gememos, angustiamos, gritamos, choramos, porque não há facilidades. Mas nós temos que passar por isso. E quando as forças estiverem acabando, nós precisamos buscar a Deus. Senhor, não dá mais. Vem em nosso socorro. E Jesus já havia prevenido. Mateus 10, a partir do verso 16, Jesus diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de Deus é quem fala. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está sendo apertada. Você não pode mais falar uma palavra que contraria as forças desse mundo. Você não pode mais dar sua opinião a respeito das coisas que a igreja não concorda. Qualquer coisa hoje que você fala, você está sujeito à prisão. Estão querendo colocar mordaça na igreja para que a igreja não se manifeste dentro daquilo que ela não concorda. Mas já está escrito que nós seremos levados aos tribunais e julgados pelos reis da terra. Nós sabemos disso. Não adianta nós acharmos, puxa, por que essas coisas estão acontecendo? Estão acontecendo porque o Senhor já falou para nós, isso vai acontecer. Então o que nós precisamos, queridos, é buscar a Deus. E encontrar a Deus, a nossa força para viver e para passar esse tempo. Que Deus nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém?
E nós precisamos orar e pedir para que Deus fortaleça a sua igreja inteira.